Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 20. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 20. Marcos, capítulo 11. Tá gravando? Tá. Marcos, capítulo de número 11, versículo 20, diz assim: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. E Pedro, lembrando-se... Na verdade, vamos ler o versículo de número 13. Versículo número 13, senão a gente não vai entender aqui. Marcos 11, 13. Vamos começar do 13 só para a gente entender aqui, senão eu ia pular. Hoje tem um tempinho aqui para a gente ler. Vamos lá, Marcos 11, 13. Todo mundo está comigo, amém? Vendo uma distância uma figueira com folhas, foi ver se Jesus se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada o encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse a Jesus, dizendo: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Agora o versículo 20, Marcos 11, 20, diz assim: e de manhã ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê a figueira que amaldiçoar-te, secou. E respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Eu lhe asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá no que diz, assim lhe será feito. Portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que o já receberam, e assim sucederá. Eu vou ler o 23 e o 24 novamente. É Jesus falando: eu lhe asseguro, se alguém disser esse monte, repete comigo, dizer ao monte, até aí, levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá no que diz, assim lhe será feito. Portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, tudo que vocês pedirem em oração, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam, creia que já receberam, e assim sucederá. Diga glória a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. Você já parou para pensar que quando tem uma coisa que a gente faz, isso não é errado. Quando a gente encontra alguém, um conhecido, um colega, uma pessoa que a gente conheceu agora, uma pessoa que a gente conhece há 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, a gente sempre pergunta: olá, tudo bem? Como você está? E a pessoa sempre vai falar assim: eu estou bem. Ou em algumas situações, nós mesmos vamos falar assim: não, estou passando por alguma situação assim, estou passando por uma situação assada, aconteceu isso na minha vida, aquela pessoa já não está mais ali, ou meu filho aconteceu isso, aconteceu aquilo, ou o Brasil, ou alguma coisa. Já parou para pensar que às vezes a gente fala muito dos problemas? Já parou para pensar que a gente fala muito dos problemas, e tem pessoas que falam até mais dos problemas. Quando você pergunta como você está, essa pessoa, algumas pessoas vão falar assim: não, eu não estou muito bem. João, eu não estou bem. Pastor, eu não estou bem. Porque a gente, sem perceber, a gente gosta de falar dos problemas. A gente gosta de falar daquilo que está acontecendo. Tem um lado bom da gente desabafar, mas tem um outro lado que não é bom. Sabe qual é? A gente fala muito do problema e pouco da solução. Se a gente fala muito do problema, a gente só vê o problema e a gente não consegue enxergar a solução. Mas hoje Deus quer nos ensinar algo. Sabe o que é? É que precisamos não falar sobre o problema. Não, o que Deus quer nos ensinar hoje é que precisamos falar ao problema, não sobre o problema. O que Jesus quer nos ensinar hoje é que precisamos falar ao problema, não sobre o problema. Sabe por que precisamos falar o problema, amados? Jesus deixou um ensinamento maravilhoso para a gente sobre o que falar o problema. Jesus hoje, a gente vai aprender com Jesus: pastor, o que eu tenho que falar o problema? Hoje a gente vai aprender o que a gente precisa falar ao problema. Por isso que hoje, amados, a nossa mensagem é: fale ao problema. Fale ao problema. Olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, fale ao problema, não sobre o problema.
Então, presta atenção aqui, que o primeiro ensino que Jesus deixa pra gente é que no versículo 18, no versículo 13, Jesus está andando e ele está com fome. Jesus, como homem, ser humano, mostra várias vezes Jesus tendo fome, tendo sede e muitas vezes tendo sono também. E nesse momento ele está com fome. Ele olha para a figueira está com folhas, a figueira está toda pronta para dar o fruto, mas ela não tem fruto. Isso aconteceu comigo essa semana também. A gente tentou plantar umas 2 vezes uma abóbora na nossa hortinha que eu tenho com a Milene, e ela dá flor, mas nunca dá fruto. Eu perguntei para um cara, e eu não sabia disso, ele falou assim, não, tem algumas plantas que são macho, sabia? Então quem é macho não consegue reproduzir. Aí não sei se é hermafrodita, mas eu sei que é macho. Aí o que eu fiz? Eu falei pro cara assim, ó, pega a coisa e tira ela. Foi até no tempo de carnaval que eu cheguei em casa. Tira ela, porque ela dá flor. Na hora de dar abóbora, ela não dá abóbora, mas ela nasce, ela cresce, ela esparrama, ela dá isso. E isso aconteceu com Jesus aqui. Jesus olha a figueira, ela está com folha, ele olha para assim, tem folha, eu estou morrendo estou com fome e não tem fruto para mim. O que Jesus faz? Não de vingança. Ele olha e fala, era para você estar dando fruto e você não está dando fruto. Por quê? O princípio da figueira é o quê? Ela dar fruto. O princípio da bananeira é dar banana. O princípio da mangueira é dar manga. Então, ela não estava dando o seu fruto. Jesus olha e fala assim, ó, eu te amaldiçoo e nunca mais você vai dar nenhum fruto. Jesus olha e fala assim, eu te amaldiçoo. E quando Jesus fala isso, ele está pegando um princípio de Provérbios 18, 21, que na língua há poder sobre a vida e sobre a morte. Provérbios 18, 21, não precisa abrir, diz assim, na língua há poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus olha com a língua dele e ele amaldiçoa aquela figueira, e a partir daquele momento, no outro dia, ela está toda seca, Jesus declarou uma palavra de maldição e aquela figueira se secou. E nós precisamos entender o que? Aquilo que eu amaldiçoo fica amaldiçoado, aquilo que eu abençoo com as minhas palavras fica abençoado. Preste muita atenção, porque sem perceber nós estamos amaldiçoando coisas. Nós sem perceber estamos amaldiçoando coisa, e Jesus está ensinando para a gente, aquilo que nós falamos tem poder sobre a vida e sobre a morte. Não declare morte sobre a sua vida, não declare maldição sobre a tua vida. Na verdade, a palavra maldição ou amaldiçoado não pode estar em nossos lábios. E eu percebo que tem muito crente falando, pastor, minha vida não está dando certo, sabe por quê? Porque eu estou amaldiçoado, eu tenho maldição hereditária, eu tenho maldição familiar, declarando o quê? Eu tenho maldição, eu vivo na maldição. Não, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, então dos nossos lábios não pode sair maldição. Não amaldiçoe a sua casa, não amaldiçoe o seu dinheiro, não amaldiçoe seus filhos, não amaldiçoe a sua família. Pastor, a minha família é uma praga, só tem endemoniado. Não amaldiçoe, porque a nossa língua tem poder, amados. Por isso que Tiago fala que não pode sair uma água doce e salgada. Não adianta você ficar amaldiçando a sua família e vir aqui orar pela família. Não adianta você amaldiçoar seu líder, seu chefe, seu gestor, e chegar aqui, Deus abençoa meu gestor, abençoa meu líder. A partir das nossas palavras geram vida e geram morte. Por isso que nós sempre precisamos falar o quê? As bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus. Tem algo que os antigos fazem que é maravilhoso, que eu comecei a perceber de um tempo para cá, que é o que? Eu te abençoo, meu filho. Quem é antigo sabe assim, ó, eu te abençoo. Ou seja, a pessoa sem conhecer a Jesus estava declarando o que? Bênção de Deus. Bênção de Deus. E dos nossos lábios tem que sair o que? É bênção de Deus. Nossos lábios precisam sair bênção de Deus. Olha para o seu irmão e diz assim, meu irmão, eu te abençoo em Cristo Jesus. Eu te abençoo em Cristo Jesus. Eu te abençoo em Cristo Jesus. Dos nossos lábios tem que sair é bênção de Deus e nunca maldição, amados. Se a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, Jesus está querendo ensinar aqui isso para a gente. Pare de ficar amaldiçoando a tua vida. Pare de ficar falando, pelo amor de Deus, pastor, eu estou amaldiçoado, eu tenho a maldição hereditária. Você está chamando mais maldição para a tua vida? Não, eu não tenho maldição hereditária, eu tenho bênção hereditária. Eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida, porque a proclamação no Antigo Testamento de Arão é que Deus abençoe até a 4ª geração também.
É Arão que declara isso, por isso que aquela música, a bênção, fala isso, ó. O filho dos meus filhos é baseado nessa declaração do sacerdote, que a bênção de Deus se perpetue sobre as gerações. Então nós vivemos na bênção de Deus, não na maldição. Não fale maldição, a maldição não fale maldição, fale da bênção de Deus. A nossa língua tem poder, e é isso que Jesus está querendo ensinar para a gente. Você crê nisso? Amém, amados? Aí o que acontece? No outro dia passa os discípulos, e principalmente Pedro, e fala: aí Jesus, o que você falou ontem aconteceu. Então aquilo que a gente amaldiçoou acontece. Às vezes tem muitas áreas da sua vida que não estavam indo para frente porque você amaldiçoou elas. Sem perceber, se amaldiçoou, porque aquilo que a gente fala é verdadeiro. Aquilo que a gente fala acontece, porque a vida está sobre a nossa língua. Jesus olha e fala assim: ô Pedro, agora eu vou te ensinar algo. Vai comigo no versículo 22 aqui, ó. Olha o que Jesus está querendo ensinar para Pedro e para a gente hoje. O segundo ensinamento aqui dessa palavra, olha só. Respondeu Jesus a Pedro: tenha fé em Deus. Eu lhe asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se, atire-se no mar. Olha só o que Jesus está falando. Pedro olha para ele e fala assim: ô Jesus, secou mesmo, hein? Que negócio é esse que você fez? Jesus ensina: olha só, Pedro, isso aqui não sou eu que posso fazer. Todos vocês podem fazer. Eu lhe asseguro, se alguém disser. Então Jesus não está falando assim, ó, só os discípulos podem fazer isso. Jesus não está falando assim, olha, só os pastores podem fazer isso, só os super espirituais podem fazer isso. Não. Jesus está falando: se alguém disser, se alguém está em mim e disser a esse monte, e falar a esse monte, algumas coisas começam a acontecer. Mas Jesus, quando ele falou do monte, ele está falando de algo maravilhoso. Por quê? Os mestres judaicos da época de Jesus, quando tinha algum problema, alguma situação, eles ensinavam o quê? Olha só, esse monte precisa ser removido. Era normal no tempo de Jesus, os mestres do judaísmo falavam assim: olha só, aconteceu algum problema no sentido da lei de Moisés, eles falavam essa expressão: tem que se remover o monte, tem que se remover o monte, tem que se remover o monte. Jesus pega esse mesmo ensinamento e ensina para Pedro e para nós o quê? Nós precisamos remover o monte como? Falando, pastor, o que é o monte? O monte são os problemas que nós enfrentamos. Os montes são os problemas. O monte não é um monte literal, com a Mata Atlântica, com as rochas. Os montes são o quê? Os problemas e as circunstâncias que nós passamos. E o que precisamos fazer com os montes? Falar ao monte. Falar ao monte. Pega comigo o versículo 23 novamente. Eu lhe asseguro que se alguém disser o quê? A este monte. Jesus está falando para falar ao monte e não falar para Deus. Sabe o que às vezes a gente faz? Você precisa pegar esse princípio hoje. A gente fica na nossa oração dizendo: Deus, está acontecendo esse problema comigo. E na verdade Deus olha para a gente e fala assim: eu não mandei você falar o seu problema comigo, eu mandei você falar ao problema em meu nome. Isso aqui tem que pegar hoje para a nossa oração começar a ter uma eficácia melhor. Nós precisamos parar de chegar para Deus: Deus, está acontecendo esse problema na minha casa, na minha família, e Deus quer que a gente fale ao problema no nome de Jesus. Enquanto a gente não falar ao problema, a gente vai ficar falando dele, e vai ficar dando volta em volta no problema. Não, precisamos falar ao monte, precisamos falar ao problema. Se o teu problema hoje na tua casa, começa a falar: a minha casa será restaurada. Se o teu problema hoje é enfermidade, em nome de Jesus, enfermidade, sai da minha vida. Nós falamos dos problemas para as pessoas, para Deus, mas não falamos diretamente ao problema. E é isso que Jesus está querendo ensinar para a gente. Eu lhe asseguro, se alguém disser a este monte: levante-se, se atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá no que diz, assim será feito. Quando a gente começar a dizer ao monte, quando a gente começar a falar os problemas, em nome de Jesus, parem agora. Problema, sai da minha vida em nome de Jesus. Se a minha casa está destruída, casa, eu declaro que a minha casa será do Senhor. A gente precisa falar a enfermidade, a gente precisa falar a escassez financeira. Nós precisamos falar ao problema, não sobre o problema. Você quer nisso? Diga amém, amados. Se a gente não falar ao problema, e a gente fica: Deus,
Deus sabe tudo o que está acontecendo com a nossa vida. Deus sabe o que está acontecendo na minha vida e na sua vida. Pastor, está ruim, Deus está vendo. Mas Deus está esperando a nossa atitude para falar ao problema, ao monte. Olha comigo novamente o versículo 23. Acompanha junto comigo o versículo 23, porque isso precisa entrar no nosso espírito hoje. Marcos 11, 23. Eu lhe asseguro, se alguém disser o quê? A esse monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar aonde? No seu coração. A gente precisa dizer o problema, mas a gente precisa dizer aos problemas da vida, sabe com o quê? Com fé e não com dúvida. Pastor, eu quero dizer a um problema que eu estou passando, mas eu não tenho essa certeza. Então você vai dizer à toa. O que Jesus está querendo ensinar é, eu preciso dizer ao monte, mas com certeza. Certeza não, eu creio no que Jesus vai fazer, por isso que eu digo hoje, é o problema, cessa em nome de Jesus. Sabe o que Jesus fez com a tempestade? Ele olhou para a tempestade e falou assim, acalma esse mar. Ele disse o quê? A tempestade. Ele não pediu ajuda ao Pai, ele falou, eu vou falar a tempestade. Hoje, essa sexta-feira, é sexta-feira da gente falar a tempestade que está se levantando em nossas vidas. Fala assim, ó, tempestade, para em nome de Jesus. Tempestade, eu te repreendo em nome de Jesus. Nós precisamos chegar para a nossa situação financeira e falar, escassez, em nome de Jesus, pare na minha vida agora, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diabo, eu te paro agora em nome de Jesus. Você que está querendo investir contra a minha casa, fale ao problema com fé, e não duvidando em seu coração. Todas as nossas declarações têm que ser com fé. Pastor, eu não tenho essa certeza, então não fala nada também. Eu tenho que ter certeza, não. Eu tenho certeza do que Deus vai fazer. Eu tenho certeza. Por isso que eu vou dizer hoje ao monte. Eu vou dizer a esse problema e vou falar e ele vai acabar na minha vida em nome de Jesus. Sabe por quê? Olha o versículo 24. Aleluia. Olha o versículo 24. Portanto eu digo que tudo que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam. A oração bíblica é a oração da fé. Eu orei e não sei se vai acontecer, pastor. Eu não sei, talvez nem chegou no céu, não. A oração bíblica é a oração que Jesus quer. Tudo que eu peço ao Senhor, creia que já o receberam. Então eu já recebi. Aquilo que você orou hoje, aquilo que você vai orar hoje, você tem que acabar com a oração e falar assim, já é meu em nome de Jesus, já é meu em nome de Jesus. Nós tomamos posse daquilo que nós pedimos a Deus. Não ore e depois da oração, será que deu certo? Será que a minha oração foi boa? Não. Jesus, obrigado porque já é meu. Jesus, obrigado porque eu orei e já é meu. Jesus, obrigado porque eu te pedi algo e já é meu. Jesus, obrigado porque eu te pedi um casamento e meu esposo está chegando. Jesus, obrigado porque eu te pedi uma porta aberta, essa porta já está chegando. Tudo o que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam e assim sucederá. Ou seja, a oração que Jesus nos ensinou eu peço com a certeza que já aconteceu. A oração bíblica eu peço com a certeza que já aconteceu. Eu vou repetir para entrar no nosso coração hoje. A oração bíblica eu peço com a certeza que já aconteceu. Mas às vezes não se materializou, mas já aconteceu. A oração bíblica eu peço crendo, já é meu, mas pastor, não é meu, porque não está na minha mão, mas já é nosso pela fé, onde? Em Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Vamos ler novamente o versículo 24, eu quero ler bastante esse versículo hoje. Olha Jesus falando para a gente, portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam e assim sucederá. Então eu peço a Deus, não com dúvida. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 1, aleluia, Tiago, capítulo de número 1. Olha o perigo da dúvida aqui, ó. Tiago, aleluia, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 6. A gente vai ler 2 versículos aqui em Tiago que mostram essa mesma realidade. Aleluia. Tiago, capítulo de número 1, glória a Deus, já está dando aleluia já ali. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 6. Quem encontrou, diga, achei, pastor. Peça, porém, com quê? Com fé. Sem fazer o quê? Sem duvidar.
Pois aquele que duvida é semelhante à onda no mar, levada e agitada pelo quê? Pelo vento. Peça, porém, o quê? Com fé. Peça, porém, com quê? Com fé. Peça, porém, com quê? Com fé. Peça, porém, com fé. Então, hoje, quando a gente for orar, não coloque o se. Jesus, se der. Jesus, se possível, não é? Jesus, eu creio naquilo que o Senhor vai fazer. Eu creio que o Senhor vai fazer isso na minha vida. Eu creio que o meu pedido já foi feito. Eu creio que o Senhor vai fazer aquilo que eu pedi. Peça, porém, o quê? Com fé. Aí mesmo em Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 15. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 15. Aleluia. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 15. Você encontrou, amém? Amém. Diz assim, a oração feita com quê? Com fé. A oração feita o quê? Com fé. Curará o doente, curará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confesse os pecados uns para os outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. A oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. A minha oração, a sua oração, pastor, eu sou pequenininho, não, a sua oração, ela é poderosa. Nós precisamos entender em 2024 esse princípio bíblico. Pastor, eu sou pequenininho, quando eu oro, eu não sei as palavras, não importa, a sua oração é poderosa, porque nós oramos em nome de Jesus. A nossa oração é a oração de um justo em Cristo Jesus. A sua oração é forte. Sim, repete comigo, a minha oração, ela é muito forte, ela é poderosa. Porque a gente ora em nome de Jesus. A gente não ora no nosso mérito, mas a gente ora no nome de Jesus, no poder dele. Então o que Jesus está querendo nos ensinar? Que a oração, ela é uma chave, mas tem que ser uma oração com fé. Uma oração que a gente fica, amado, em nome de Jesus, a partir de hoje, não fique na sua oração, Jesus, eu estou passando esse problema, Jesus, a minha casa está sendo destruída, Jesus, que fica gritando do céu junto com os anjos, não fica pedindo para mim, fale ao problema no meu nome. Enquanto a gente não falar ao problema, e como os antigos falavam, a gente tem que dar nome aos bois, você entende isso, amém? Glória a Deus, 3 pessoas entendem isso, então errei aqui no... Tem que dar nome aos bois, ou seja, tem que falar, qual é o meu problema hoje? Pastor, o meu problema é esse, na minha família. Pastor, não, hoje o meu problema é porque meu esposo é um desviado. Pastor, hoje o meu problema é escassez financeira. Hoje é o dia da gente falar ao problema. Ao problema é o quê? Eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. Eu sirvo a um Deus de milagre. Eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. E em nome de Jesus, problema, sai da minha vida. Enquanto a gente não se levantar e dizer para a tempestade, pare, a tempestade não vai parar, amados. A gente fica esperando de Deus, mas Deus quer que a gente reaja, e Deus está levantando um povo aqui hoje, que vai reagir aos problemas, como? Chorando, não, dizendo aos outros, não, mas dizendo, problema, em nome de Jesus, seja paralisado a partir de hoje. Enfermidade, sai da minha vida a partir de hoje. Desgraça, sai da minha vida a partir de hoje. Maldição, sai da minha vida a partir de hoje. Fale ao problema, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso?